Meus amigos, o negócio está tenso no PL entre o presidente do partido e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Após conceder entrevista a um podcast e dar declarações com elogios a Lula, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, foi alvo de uma série de ataques nas redes sociais. Diante da repercussão negativa, o líder do partido de Jair Bolsonaro se defendeu das críticas e disse que sua fala foi tirada de contexto. Abre aspas. Estão me atacando, usando uma fala minha sobre o Lula que está fora de contexto. A esses, deixo um recado. Quem não tem lealdade e fidelidade tem vida curta na política. Sou leal ao Bolsonaro e fiel aos meus princípios. Quem me conhece sabe que minha palavra não faz curva. Fecha aspas. Vamos acompanhar o vídeo com essa fala do Valdemar. A gente já vai ver um vídeo em que o Valdemar fala justamente sobre isso, a respeito da repercussão da sua manifestação em um podcast. Vamos acompanhar agora. Não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. Primeiro, que o Lula tem muito prestígio, ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não, o Bolsonaro tem um mandato só. E após a fala de Valdemar viralizar, o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores sobre uma implosão no PL, mas sem citar nominalmente o mandatário da sigla, o presidente do PL. Em vídeo divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro diz o seguinte, abre aspas, essa semana tive um problema sério, não vou falar com quem, se continuar assim vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda como o Lula é extremamente popular. Manda ele tomar um A51 ali na esquina. Fecha aspas, foi o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro, provavelmente se referindo a essa repercussão da fala do presidente do PL. Vamos começar aqui nosso debate sobre essa possível crise existente entre o presidente do partido, o ex-presidente Bolsonaro, Cristiano Vilela. A pessoa que está num cargo de presidência de um partido político, ela não pode se dar ao valor de ser um analista político totalmente isento, porque as suas falas repercutem na sua base, nos seus eleitores, naqueles que votam nos candidatos do partido. Então ele tem que ter uma atuação muito mais isenta dessa análise política ampla. Você acha que foi mal o experimentado, muitos quilômetros rodados já na política do Valdemar Costa Neto? Você acha que aí ele deslizou na experiência? Olha, Koba, primeiro boa tarde a você, aos amigos da mesa e a todos que estão acompanhando o Linha de Frente. Olha, Valdemar Costa Neto é um político bastante experiente, mas dessa vez ele deu uma derrapada, deu uma escorregada, não deveria ter se colocado no sentido de fazer avaliações e análises de comportamento de um e de outro, porque justamente acontece o que aconteceu. Essa fala acaba sendo desvirtuada, talvez tirada um pouco do contexto e acaba gerando uma tormenta, algo que não deveria. Quer dizer, foi uma entrevista para um órgão de imprensa de pequeno porte, de abrangência regional, e isso acabou fazendo realmente com que o partido desse uma chacoalhada, especialmente a figura de Bolsonaro, porque Bolsonaro foi lá ainda e respondeu e colocou o presidente do partido na parede. Então eu vejo que nesse ponto ele errou, muito embora fez uma análise política. De fato, em se tratando Lula e Bolsonaro, são as duas principais figuras políticas do Brasil. Naturalmente, uns gostam de um, outros gostam de outro, mas que os dois são as duas figuras com maior relevo, né, com maior popularidade dentro do país, sem sombra de dúvida. Ele não mentiu, mas falou que não devia. Ô Renato, agora a situação é saber como é que vai ficar essa relação entre o ex-presidente Bolsonaro e o presidente do partido. A gente vai ter eleições municipais, a gente tem, não só o Bolsonaro, mas a família, a Michele, muito envolvidos os dois nas relações partidárias aí de multiplicação de líderes, né? Eles estão rodando o Brasil, tentando fazer candidatos a vereador, a prefeito em todo o Brasil. Então é uma relação que precisa continuar. Eles têm o que os une aí. Como é que fica agora a relação Bolsonaro-Valdemar? Renato Batista. Kobayashi, boa tarde a toda a nossa audiência. Olha, pontuar algumas coisas aqui sobre essa fala do Valdemar Costa Neto. Me parece que ele
se acostumou a ser governo. E quando precisa ser oposição, ele não sabe muito bem como deve ser. Tanto é que essa fala dele, elogiando o Lula, dizendo que o Lula é um camarada do povo, acho que ele ainda não se enxergou como o líder de supostamente o maior partido da oposição. Ele também disse que o Bolsonaro ele não é tão conhecido quanto o Lula porque só teve um mandato. Eu acho que ele até acaba duvidando um pouquinho da inteligência do povo brasileiro, que, goste ou não, elegeu o Bolsonaro em 2022, em 2018, e ele governou por 4 anos. Aliás, essa fala do Valdemar também, Kobayashi, dá até um pouco de razão para 1/3 dos deputados do PL que acabam votando com o governo. E foram muito criticados pela ala bolsonarista. Como é que um sujeito desse agora, um sujeito que vota com o governo dentro do PL, ele vai estar lá se explicando, dizendo, olha, o presidente nacional do partido está dizendo que o Lula é um camarada do povo, é uma pessoa muito querida, que tem um prestígio, né? Fica muito complicado essa situação. E sobre a fala do ex-presidente Bolsonaro, ele disse que tem um camarada fazendo algumas falas, que isso vai implodir o partido. Eu também não acho que vai implodir o partido, Kobayashi. O Valdemar Costa Neto toma as decisões do PL, muitas delas sem consultar o Bolsonaro. Tanto é, haja visto o apoio do PL aqui ao Ricardo Nunes, a ter não colocado o Ricardo Salles para concorrer, e o Bolsonaro não conseguiu fazer nada, até porque não tem muita alternativa nesse caso. O que ele pode fazer? Sair do PL? Pedir para os deputados ligados a ele saírem do PL? Isso não vai ocorrer. Tentar fundar um novo partido? Ele já tentou e não conseguiu. Então, é muito complicado e ele vai ter de saber lidar com isso, Kobayashi. Ô Paulo Loyola, a gente está vendo aí, desde a derrota do Bolsonaro, desde o resultado das eleições, a relação envolvendo o ex-presidente e o partido sendo aí repleta de tensões, momentos específicos de pequenas crises. A gente teve, por exemplo, a questão do posicionamento a respeito da reforma tributária, em que o partido, de alguma maneira, não foi assim tão incisivo como os bolsonaristas foram contra a reforma tributária. A gente vê, por exemplo, o movimento a respeito da Prefeitura de São Paulo, em que o Bolsonaro fez, né, pelo menos, acenos ao Ricardo Salles, enquanto o partido acenava para o Ricardo Nunes. Então a gente vê essa divisão sendo explícita ao longo do tempo. Você acha que esse relacionamento entre Bolsonaro e PL tem prazo de validade ou todas essas crises vão servir, na verdade, para melhorar a relação, aprimorar o relacionamento e deixar de fora as diferenças em prol de um futuro que se aproxima, claro, todos eles pensando nas eleições de 2026? Bem, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado Kobayashi, uma honra estar aqui novamente. Bem, na verdade eu discordo do colega um pouco no sentido de achar que Valdemar cometeu esse ato de maneira despropositada. Tem muitos contextos. Foi de propósito? Do meu ponto de vista, sim. Por quê? Eu acho que Valdemar fez um gesto para o governo, Valdemar fez um elogio para o Lula, porque está buscando também espaço dentro do governo. Vamos lembrar que hoje Republicano está no governo, União Brasil está no governo, PP está no governo. Hoje quem está fora do governo é o PL. Mesmo assim, em boa parte, votando junto com o governo, em várias pautas, como já foi lembrado aqui hoje. Para além disso, tem uma disputa muito grande entre Valdemar e Bolsonaro nas disputas municipais, e isso pode estar muito ligado a essa fala do Valdemar. Por quê? Por exemplo, aqui em São Paulo, Valdemar foi muito categórico ao barrar a candidatura do Salles, que foi lançado pelo próprio Salles, né? No sentido de dizer, falar, olha, não tem espaço para uma candidatura de extrema-direita em São Paulo. E isso já tinha incomodado bastante o Bolsonaro e o Bolsonaro. Hoje, numa entrevista à Folha, na verdade, Valdemar reafirma todos os elogios que foram feitos durante, apesar dele ter dito ali que foi tirado de contexto e tudo mais. E não só ele reafirma, ele aproveita essa mesma entrevista para elogiar a escolha como ministro da Justiça do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Ou seja, ele não só reafirma os elogios, como ele dobra a aposta elogiando uma escolha do governo Lula para o Ministério da Justiça. A fala do Valdemar é uma fala de militante, é uma fala que alguém da União Jovem Socialista poderia estar dizendo ali sobre o Lula.
É uma fala que poderia estar saindo da boca da presidenta Gleisi. E eu não consigo imaginar uma fala similar vindo de alguma pessoa do PT. Então, Paulo, posso interromper aqui Por favor. minutinho? Assim, ao meu ver, agora também deu uma exagerada. Eu não vejo lógica você colocar uma fala de um político, né, de um político que deixou claro. Eu revi o vídeo da fala, a declaração. Talvez, evidentemente, trocaria uma palavra ou outra. Claro, isso faz parte da avaliação de qualquer um. Mas, em linhas gerais, o que ele colocou que são as duas figuras extremamente populares, ele colocou a ênfase no carisma de Bolsonaro e a ênfase no prestígio de Lula, mas colocou claramente que são duas figuras populares. Eu não vejo até que ponto isso possa ser compreendido como um carinho especial pelo Lula ou um elogio especial ao Lula. Ao meu ver, ele fez uma análise. Também, Oi? Ele elogiou o governo. Ele elogiou o governo também, ele elogiou a escolha do Lewandowski. Ele elogiou o governo Lula, mas especialmente no contexto da Dilma, né? Que ele falou, não, o Lula foi tão bem que inclusive elegeu a Dilma, tudo mais. Que não deixa de ser uma crítica para Dilma, né? Mas, gente, só faltou Tão bom ele que conseguiu eleger só faltou ele elogiar a escolha da Janja para escolher companheiro, cara. A escolha das palavras dele. Tá chutando o balde, hein, Paulinho? Não, tô falando numa chutando o boa. balde. Ah. Você consegue imaginar alguém do PT fazendo o mesmo. E eu tô falando de uma maneira muito pragmática. Isso, para mim, está no centro de uma disputa, porque Valdemar prefere o pragmatismo nas disputas, a prefeitura, e Bolsonaro está puxando a disputa para uma disputa mais ideológica, como fez aqui em São Paulo, como perdeu aqui em São Paulo, e isso, de alguma forma, tem um efeito muito prático, inclusive, em afastar bolsonaristas do PL. Valdemar sabe que isso tem um efeito. Repito, ele dobrou a aposta hoje na Folha, mas elogiando Você quer que ele a escolha do Você acha que ele quer afastar bolsonaristas do governo? Eu acho que sim, E aí, Cris? Eu acho que não, eu não vejo isso. É evidente, todo mundo sabe que o PL, que Valdemar Costa Neto, não se trata de políticos ideológicos, o PL não é um partido ideológico, o PL é um partido ônibus que acabou agregando aquele grupo mais ligado ao Jair Bolsonaro. Isso já é colocado, não dá para a gente comparar o PT, que é um partido orgânico, né, dos quais a gente tem N situações contrárias e críticas a fazer, mas é um partido orgânico, é um partido que tem uma lógica de crescimento político, uma lógica de decisão política. O PL não, o PL é um partido pragmático, tem no seu comando Costa Neto, que é um líder, mas que tem compromissos regionais e que Bolsonaro, uma vez não tendo conseguido montar o seu partido, e aí se alguém me perguntar talvez qual tenha sido um grande erro ou um dos principais erros de Bolsonaro, no meu entendimento foi esse, foi não ter montado um partido político no momento onde ele estava com a faca e com o queijo na mão. Agora, colocar isso, o PL, de fato, é um partido pragmático. E enquanto o grupo bolsonarista estiver abrigado no PL, vai realmente ter que lidar com situações de pragmatismo. Acácio Miranda, meu amigo, quero saber, a gente está vendo aí essa crise e certamente, se fosse um bolsonarista, o presidente do PL, essa declaração jamais teria acontecido como aconteceu, né? Porque os bolsonaristas têm um apego pelo carisma, citado inclusive, do Bolsonaro e não aceitam nenhum tipo de elogio ao principal opositor, ao presidente Lula. Fica a pergunta, portanto, o presidente do PL, o presidente do partido do Bolsonaro, não é um bolsonarista? Koba, boa tarde a você, boa tarde à audiência e boa tarde especial aos meus colegas de bancada. Errado está quem pensa diferente. O Valdemar Costa Neto, fazendo aqui uma digressão histórica, foi o responsável em 2002 por unir o Lula e o José de Alencar. O vice do primeiro mandato do Lula era do partido do Valdemar da Costa Neto. E o Cris bem lembrou aqui, PL, PP, Republicanos e União Brasil são os 4 partidos que compõem o Centrão. E dos 4 partidos que compõem o Centrão, o único que não está 100% com o governo é o PL por conta da ala bolsonarista. Então não seria diferente a postura do Valdemar da Costa Neto. Ele dá um recado aos bolsonaristas, ele faz um afago ao Lula e mostra que a vontade do PL é ingressar de corpo e alma no governo Lula. Concorda, ô Paulinho Loyola?
Eu não vejo um movimento de entrada oficial, mas eu estou concordando com o Acácio no sentido que essa entrada ela é da governabilidade. Ela é uma entrada que permite que o PL vote mais com o governo, ela é uma entrada que, de uma certa forma, distensiona, joga contra os argumentos de Bolsonaro, joga contra a estratégia de Bolsonaro de aumentar o tensionamento. O que o Valdemar faz em cima dessa estratégia neste momento é jogar um balde de água fria nos planos do Bolsonaro de tentar aumentar o processo da polarização. O Valdemar faz um processo justamente de distensionamento disso. Sim, certamente com objetivos na governabilidade, em espaços no governo, como tem tido outros partidos do Centrão, e que, de fato, o PL tem uma parte ali dele que é bolsonarista, mas tem uma parte muito grande, e em sua Constituição é um partido absolutamente pragmático, que, como já foi dito hoje, está muito acostumado a ser governo, a utilizar a estrutura e a máquina governamental. Para mim, para além desse interesse, repito, tem disputas muito grandes entre Bolsonaro e Valdemar que podem fazer o PL perder prefeituras em nome de um processo de aumentar a polarização que interessa muito a Bolsonaro para se manter em destaque no noticiário, mas que interessa muito pouco a Valdemar, porque ele perde dinheiro com esse processo. Menos prefeitura é menos dinheiro para o PL, é menos influência, é menos gente que eles podem alocar dentro do partido. Então, assim, o que a gente tem que olhar, eu acho que majoritariamente essas disputas municipais que estão colocadas de maneira muito crítica, porque vamos olhar, muitas vezes você vai ter lá no... Vamos pegar aqui o exemplo de São Paulo de novo. Bolsonaro queria o Salles, queria um cara para pautar a questão ideológica, queria um cara que fosse falar ali, subir o tom. E o Valdemar foi categórico em dizer: não existe espaço para a extrema-direita no município de São Paulo. Então, eu acho que a gente tem que olhar essa leitura do Valdemar, que está muito longe de ser um cara que daria um conjunto de declarações dessas, impensadas, daria uma entrevista no dia seguinte, reforçando o que disse, confirmando o que disse, elogiando o governo, elogiando a escolha de ministro da Justiça, que é da STF, com o qual Bolsonaro tensiona o tempo inteiro, e achar que isso é despropositado. Agora, o Renato Batista, essa ideia que trouxeram os colegas aqui seria de que o Valdemar está acenando para o governo, está querendo, de alguma forma, participar da gestão do presidente Lula. Mas, poxa, o Valdemar é presidente do partido que tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, por exemplo. A gente está falando de 99 deputados. 99 deputados eleitos. Isso é quase um quinto das votações na Câmara dos Deputados. É muito deputado. Ou seja, o partido que tem hoje a maior chance de fazer oposição, apesar de todas as diferenças que existem dentro do partido, é o próprio PL. Será que ele não está deixando algo muito precioso, que é o poder maior da oposição, para ser mais um no governo? Porque o PL jamais vai ser um partido de relevância na parte do governo, na base do governo. Limite, né? O PL vai ser mais um. Pode ser como republicanos ou como, sei lá, algum outro desses que estão se achegando ao governo. Mas daí é trocar o muito valioso na oposição para o pouco valioso no governo. Você concorda? Olha, Kobayashi, eu entendo que, nesse caso, o Valdemar ele fica ali preso numa oposição entre o bolsonarismo, e o PL está oficialmente na oposição e fazer uma oposição dura ao governo Lula, e o DNA governista do PL, né? Acho que o Vilela e o Acácio já lembraram aqui bastante do PL, enquanto se chamava PR, já ter sido da base do Lula, ter indicado o vice-presidente em 2002 e ter uma parte dos deputados do PL que são, sim, que tem esse DNA governista. Isso a gente viu em algumas votações e a gente vê que muitas dessas pessoas gostariam, sim, de estar no governo. Por outro lado, o PL, apesar de sempre ter sido um partido grande, ele se tornou gigante com a utilização do bolsonarismo em geral. Isso fez com que eles pulassem ali de 40 para quase 100 deputados. Então, por outro lado, o Valdemar tem que tentar equilibrar essas duas coisas. O que conta muito a favor dele é de que não há outra alternativa, ou se há outra alternativa, não é tão boa para o bolsonarismo. A não ser que eles pensem em sair do partido, mas aí iriam para onde? Né? A tentativa de fundar um partido por parte deles já deu errado.
Então, isso conta muito a favor do Valdemar em fazer esse jogo com o governo. O problema é que há sim uma parcela de deputados ali, eu diria em torno de 50, que de maneira nenhuma, por mais que o Valdemar negocie ministérios ou cargos para o PL, não estariam votando e fazendo parte do governo. Cássio, você acredita que o Bolsonaro tenha se arrependido de não ter levado adiante a ideia do partido? Uma hora dessas, por exemplo, em que ele tem que ficar sempre dependendo da opinião de alguém que não necessariamente pensa como ele, como é o caso do Valdemar? Koba, eu não acho que seja um arrependimento, porque no meu entendimento, o Bolsonaro não foi capaz de montar um partido. Verdade seja dita, ele fez todas as movimentações que estavam ao seu alcance, mas essas movimentações não renderam frutos. Então ele, como aconteceu em 2018 e agora, ele fica refém de outros partidos. Vou usar até a expressão que o Vilela utilizou, de partidos ônibus, onde ele sobe, disputa a eleição e tem que descer lá na frente. E confesso a você que, se ele tivesse uma leitura dessa circunstância nesse momento, ele estaria usando o capital político que ele tem. Você bem disse, hoje ele e o Lula são os dois principais líderes políticos do país, e estaria sim montando o seu partido. Mas, repito, ele não teve condições lá atrás e parece que neste momento, dada a sua omissão, dada a sua inércia, ele tem uma leitura que não teria condições novamente.